Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Lembrando também que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras, às 23h30, no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje estamos com uma convidada aqui mega especial, a Mariana, que é fundadora da The Ônibus. Mariana, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco no Pode Sonhar. É um prazer enorme te receber. Obrigada, Miguel. Vamos Bem juntos. Empolgada pelo papo. Vamos nessa. E Mariana, a gente sempre gosta de começar aqui o Pode Sonhar praticando nos nossos convidados a concisão inteligente. Então, pedindo para eles resumirem em até 140 caracteres o que é a empresa deles, o que é a companhia faz. Então, eu posso te convidar para ler o que você escreveu para a gente sobre a The Ônibus, por gentileza? Claro. Aqui está. Vou lá. Bom, com mais de 5 milhões de passageiros transportados há 10 anos no mercado, a The Ônibus é pioneira na venda de passagens pela internet. Animal. 10 anos, Mariana, muito tempo. E eu queria que você contasse, assim, hoje surgiram alguns outros players no mercado. Quais são os diferenciais, estando há tanto tempo no mercado, que vocês, como empresa, desenvolveram? Hoje nós somos um marketplace que conecta as viações, mais de 300 viações no Brasil, com quem quer viajar. Tá. E o nosso foco é no que o viajante precisa e quer para ter uma viagem sem perrengues, uma viagem tranquila. Tá bom. Durante a jornada toda. Perfeito. E nesse caminho a gente focou bastante em dar para o nosso viajante o maior número de possibilidades possíveis para que ele ou ela possam escolher como quer viajar. Então, desde empresas um pouco mais tradicionais, antigas, até empresas novas. Então, a gente dá toda essa gama de opções. Em destinos também, você diz, Mariana? Em destinos também. A gente trabalha por todo o Brasil e alguns destinos nos países vizinhos, saindo do Brasil pelos países vizinhos também. Muito show, espetáculo. Eu acho que há 10 anos atrás isso é uma super inovação. Eu penso isso quando surgiu no mercado há 10 anos atrás, deve ter sido um grande facilitador. Eu sou super jovem, Mariana, é super parte, assim, quando eu mudei para fora de casa, sou do interior muito cedo, então super fez parte da minha vida comprar passagem de ônibus online, assim, para voltar para a cidade e tal. Então acho que isso é algo que internalizou ainda mais na raiz, nos hábitos de consumo do jovem. É muito bacana ver uma solução como essa, né? Da hora. E eu queria que você contasse o que você, há 10 anos atrás, foi o fundador, assim, a gente conversa muito com os jovens empreendedores, Mariana, eles têm que fazer de tudo, desde o marketing comercial, operações, tudo isso, e hoje, com o amadurecimento, crescimento da empresa, atendendo milhões de passageiros, qual que é a sua função dentro da empresa? O que são as atividades, o seu dia a dia lá dentro? Hoje eu trabalho na liderança do time de produto e tecnologia e do time de relacionamento com o cliente. Entendi. E como é que se dão essas duas funções? A gente conversa aqui, Mariana, com muitos jovens empreendedores que estão começando e eu acho que talvez essas novas áreas que estão surgindo dentro do ecossistema podem ser interessantes. Você descrever um pouco de quais são suas rotinas lá dentro e tal, cuidando disso. Boa. Eu preciso dividir muito bem o meu tempo, como eu vejo diferentes frentes. Hoje em dia já está mais tranquilo, né? A gente vem de um histórico em que eu participava basicamente de todas as frentes para uma realidade atual com poucas frentes. Então, eu separo o meu tempo. O time de produto e tecnologia conta com 3 frentes, de engenharia, design e produto, que é onde a gente trabalha nas soluções do nosso site, do nosso app, para atender os viajantes. E no time de relacionamento, a gente cuida de toda a jornada do cliente e o relacionamento com os clientes durante essa jornada. Bacana. Para ter um atendimento excepcional. Legal. Então, ali na empresa é inegociável e é um dos nossos diferenciais, o atendimento e o suporte, estar junto com o viajante durante todo o processo. Incrível, incrível. A gente, Mariana, você falou, eu me lembrei aqui, a gente recebeu no Pode Sonhar
o Felipe Cabral, que é fundador da Nó, uma empresa de cartão ali compartilhado, despesas compartilhadas, e ele toma conta da parte de produto. E foi muito interessante, ele dá essa perspectiva muito semelhante à sua, de que está sempre em contato com o cliente ali, amadurecendo o produto, entendendo o que é demanda e melhorando a experiência dele, o tanto que isso agrega valor para uma empresa. Eu queria que você contasse como é que você se interessou por essa área, faz parte do seu passado, assim, se teve experiências passadas com isso, ou fazendo tudo ali no começo, foi a área que você mais se encontrou, assim? Acho que um pouquinho dos dois. Eu venho do design, mas eu tenho formação num design mais voltado para o gráfico. Tá. E com a experiência na própria de ônibus, eu tive contato com todas essas frentes. E esse caminho foi se desenhando de gerir produto e tecnologia. Entendi. Então, eu gosto muito, tenho Perfeito. Facilidade, não sou uma pessoa técnica de desenvolver, mas aprendi muito nesse caminho e tenho um time muito forte que se complementa nas necessidades. Legal. Então, nas necessidades da de ônibus durante esses 10 anos, foi como eu acabei me direcionando para produto e tecnologia e desenvolvendo a minha carreira em cima disso. Muito show. E essa é uma grande questão, acho, quando a gente pensa em produtos, ainda mais vocês que têm como o coração a tecnologia, design, experiência e tal. O quanto você acha que precisa entender, ser um baita programador, saber codar e tal, para liderar, como você faz, uma área de produto? Eu acho que o conhecimento técnico e de como as coisas funcionam é essencial, é muito importante para liderar. Tá. Mas eu percebi nesses 10 anos que a habilidade de gestão e liderança de pessoas, o olhar para pessoas e o foco nelas durante esse processo, para quem lidera, acaba ajudando muito mais do que o conhecimento técnico. Que legal. Então, hoje, eu complemento o meu trabalho com pessoas que manjam muito tecnicamente, fazem esse papel e são meus braços direitos. Modo de falar, né? Mas são pessoas incríveis e super profissionais que trazem esse olhar mais técnico, complementar, mais técnico. Perfeito, legal. É muito legal ouvir a sua perspectiva, Mariana, porque quando a gente vai se aprofundar, assim, eu começar a estudar sobre tecnologia, a gente vê que liderando uma equipe disso, tão importante quanto saber as habilidades técnicas, ter uma boa noção, é saber se comunicar com quem sabe, né? São duas linguagens muito diferentes, a dos negócios, a do empreendedorismo, LTV, CAC, experiência, não sei o quê, e a linguagem do programador. Então, fazer esse meio de campo, eu imagino que seja parte do seu dia a dia. Sim, com certeza. E comunicação, como você falou, é uma das competências que a gente mais estimula o time a ter. Legal. E a desenvolver para não ficar isolado tecnicamente ali codando, né? Então, o time inteiro, sejam os engenheiros e as engenheiras, as pessoas de produto e designers, a gente foca muito e trabalha muito na comunicação e nas relações interpessoais para o time trabalhar muito bem junto. Muito bem. Então, uma das competências que a gente valoriza, que está no nosso código de cultura, é trabalho em equipe, comprometimento, e a comunicação ajuda muito esse trabalho em equipe para fazer as coisas acontecerem. Total, faz muito sentido. Na faculdade, Mariana, eu tive uma disciplina de tecnologia, o professor falou assim: vocês estão estudando aqui negócio, eu não vou ensinar vocês a programar. Não adianta eu querer ensinar vocês a codar aqui, virarem programadores, pessoas super técnicas, etc., que eu não vou conseguir fazer isso. E aí ele fala assim: eu quero que vocês aprendam a conversar com o programador. Quero que vocês saibam se comunicar com essas pessoas, para transparecer aquilo que suas vontades, traduzir a vontade para o cliente, para esse cara. Uhum. Então, essa, de fato, me soa como uma competência número 1, assim, para quem está liderando uma área de produtos, saber fazer esse meio de campo muito importante. Sim, inclusive nas nossas contratações, a gente olha, em primeiro lugar, assim, com peso 1000,
o fit cultural com a empresa. Perfeito. E aí Legal. depois os conhecimentos técnicos, porque no perfil de programação a pessoa consegue aprender. A pessoa consegue aprender uma tecnologia nova, um framework diferente. E as habilidades socioemocionais é mais difícil. Então mais a difícil gente ensinar, né? busca esse fit cultural antes de tudo, antes de qualquer entendimento se conhece ou não a tecnologia. Muito bom. Porque pra gente faz toda a diferença no dia a dia. Exato, é muito legal ver empresas como a de ônibus estão olhando para isso, porque eu acho que no mercado, Mariana, assim, a gente vê até uns estudos sobre isso que mostram dados que as pessoas são normalmente contratadas por essas habilidades, as empresas, os recrutadores olham as habilidades técnicas no começo e depois elas não se mantêm na empresa ou são demitidas por algum motivo pelas habilidades socioemocionais. Então, pela falta ali de, talvez, empatia, não saber se comunicar claramente, etc. Então é muito legal ver que a de ônibus já inverte isso, colocando as habilidades socioemocionais, people skills, soft skills acima como prioridade para recrutar. Muito bacana, muito bacana. E, Mariana, você falou também que a empresa, a de ônibus, está no mercado há mais de 10 anos. Eu queria que você contasse quando que surgiu especificamente a de ônibus e como que era naquele tempo, há mais de uma década atrás, o ecossistema de startups aqui no Brasil. Que desafios vocês enfrentaram lá atrás? Uhum. Essa é uma longa história. Boa. Então, há 10 anos. Há 10 anos a gente lançou o sistema. Uhum. Em 2011, depois de me formar, eu fui viajar para a Índia e eu decidi ter uma experiência internacional e queria trabalhar. Então, fui trabalhar lá. O Breno, que é meu irmão, estava terminando uma experiência profissional dele no Panamá e foi viajar na Índia, conhecer, tirar um tempo sabático. Tá. E ele chegou lá com uma pira de empreender, não quero mais o meio corporativo, essa cultura não faz sentido. Ele já estava com esse fogo. Tá. E aí ele chegou lá, a gente se dá super bem. Ele te incendiou com fogo. E aí eu falei, né, estamos aqui, vamos... me empolguei junto. E aí a gente passou a nossa viagem pela Índia pensando no que a gente gosta de fazer, o que seriam boas oportunidades. E lá a gente viajava por uma plataforma que funcionava muito bem na dinâmica complexa que é a Índia. Então a gente olhou para o mercado brasileiro e falou, aqui funciona bem, então acho que isso vai ser um sucesso total no Brasil. Sim. Vamos guardar essa sementinha e essa vontade. O Breno voltou para o Brasil, começou a estudar junto com o nosso primeiro cofundador, que éramos 3 no início. Eu fui para o Quênia, fiz uma experiência de voluntariado lá, passei alguns meses. E na volta para o Brasil, a gente começou esse projeto juntos, os 3, no tempo que a gente tinha livre, né? Noites e finais de semana. Vocês conciliavam isso com os empregos e tal, com a rotina de vocês. Isso. Não era o foco 100% naquele momento. Não era, a gente tinha nós, ingênuos, na época, achamos que a gente conseguiria manter nossos empregos e nossos trabalhos e colocar poucas horas por semana nisso como um negócio à parte, porque a gente não tinha condição... Os 3 não tinham condições pessoais de se dedicar só a isso sem uma remuneração. Tá. Então, a gente acreditou que seria esse caminho. A gente lançou em novembro, começou a vender. Primeira venda foi para... A gente começou, isso é importante falar, com foco em estrangeiro, porque no Brasil estrangeiros não conseguiam comprar online. Entendi. E o nosso primeiro cliente foi um homem do Japão, que ia pegar um ônibus de madrugada e deu tudo errado na nossa primeira venda. Então, foi uma ligação tentando, não tinha nem mímica, né? Então, o Breno falando inglês, o japonês tentando desenrolar, a gente conseguiu resolver. E aí, a gente se olhou e falou, se a gente quiser fazer acontecer e dar um serviço que os nossos clientes merecem, a gente vai precisar dedicar tempo integral. Tá. E foi aí que a gente se inscreveu para a ACE, e começou um programa de aceleração com 20 mil reais de investimento. Legal. Então, na época eu fazia freela, o Breno tinha uns bicos, a gente conseguiu viabilizar esse foco total
no crescimento da de ônibus, que na época chamava Brasil by Bus. Boa. E fomos. Então a gente foi full time, entendeu que era isso que precisava. E foi aí que tudo começou. Legal, muito bacana. E eu queria que você contasse agora, Mariana, como é que foi que vocês observaram que isso daria certo no Brasil? Várias ideias, te pergunto isso porque vários dos empreendedores aqui do Pode Sonhar já relataram para a gente que ideias surgiram em viagens, em experiências no exterior. Então, acho que muita gente que está começando, pensando em empreender, tem a vontade já, como seu irmão tinha lá atrás, mas não sabe com o quê. E aí pergunta, como é que eu vou ter uma ideia e tal? De onde que isso surge? Então, acho que se expor a experiências, não precisa necessariamente, óbvio, ser uma viagem internacional, etc. Mas se expor a experiências de todos os tipos são muito boas para abrir a mente, assim. Aí você, e a de ônibus é um grande exemplo disso, surgiu numa experiência na Índia. Eu queria que você contasse como é que foi o processo de estudo, por que vocês decidiram, olhando para o Brasil, posicionar no início para estrangeiros e tal. Legal. A gente, estudando no Brasil, entendeu que era muito difícil comprar online, ainda existia alguma outra possibilidade, com uma experiência bem difícil, uma usabilidade um pouco ruim, questões com meio de pagamento, e a gente falou, aqui tem um mercado, mas tem gente que já está olhando esse mercado. Entendi. O que não tem ninguém, absolutamente ninguém olhando, e daqui a pouco teremos uma Copa no Brasil, é a venda... na véspera da Copa. Legal, venda de passagens para estrangeiros. Entendi. Então, nós como estrangeiros na Índia, como viajantes, a gente sentiu como é bom ter facilidade, praticidade e conseguir comprar com o nosso cartão internacional, conseguir comprar com o nosso passaporte, não precisar ter uma identificação local. Então, a gente sentiu como que é ser estrangeiro e ter todas essas facilidades. Então, a gente veio para o Brasil com esse pensamento. Aqui, para o estrangeiro, não existe facilidade, a pessoa precisa ir até a rodoviária comprar. Para brasileiros, a gente tem um chão de oportunidades e melhorias para fazer, para tirar o estigma de que viagem rodoviária é um perrengue. Verdade. Mas vamos começar pelos estrangeiros, que é totalmente pioneiro e inovador. Entendi. Então, foi aí que a gente começou. Boa. Foi aí que surgiu. Boa. E aí a gente foi olhando como que funciona, quais são as empresas, como que a gente precisaria trabalhar para integrar essas empresas no nosso sistema, meios de pagamento. Aí a gente foi aprendendo tudo do zero. Perfeito, entendi. E você falou também, Mariana, que ao longo da trajetória vocês começaram chamando Brasil by Bus, e agora chamam de ônibus. E eu queria que você falasse se esse processo de rebranding, reposicionamento, também fez parte desse entendimento, amadurecimento da empresa, de como vocês queriam se posicionar no mercado. E também contasse como é que foi essa experiência, os desafios que essa mudança traz para você como gestora da marca e os resultados da empresa em si. Legal. A gente começou como Brasil by Bus pensando nos estrangeiros, né? Exato. E a gente julgou no começo que seria tranquilo os brasileiros também se adaptarem. Mas a gente viu que é um nome complexo de falar, então tem diversas possibilidades de pronúncia se você só lê, e as pessoas não lembravam da marca. Então a gente atraía o cliente, a pessoa comprava e depois... Para voltar, ela tinha que ficar lembrando, como é que era Brasil, Bibus, tinha uma fricção, assim. By Bus, tinha uma super fricção. Depois da Copa, a gente teve uma grande crise de vendas, foi quando a gente deu um passo para trás e reposicionou a nossa estratégia, principalmente para brasileiros. E depois desse caminho ser consolidado, a gente voltar nossa energia para o público brasileiro, que a gente falou, agora a cereja no bolo vai ser a marca. E foi aí que a gente começou todo o processo de rebranding. A gente fez listas imensas, 1000 nomes, e a gente decidiu ir num mais simples, que seria a tradução Brasil de ônibus, de ônibus. E foi assim que a gente chegou nessa marca. Animal.
E pra gente casou com o momento perfeito de começar a olhar mais intencionalmente para a nossa cultura organizacional. Legal. Então, em 2016, a gente teve uma grande crise de fraude, que foi um caos, e a partir disso a gente entendeu que a cultura da empresa era o que faria a gente chegar no nosso propósito, na nossa missão. Então, a gente começou a olhar para a cultura. E aí casou bem próximo esse olhar para a cultura. Um ano depois, a gente fez esse rebranding para a marca nova. Sensacional. E seguimos com um posicionamento bem diferente do que a gente tinha antes. Ficou muito bom o nome, super simples, prático, assim, facilmente você consegue acessar esse nome muito facilmente na memória. Ficou muito bom. Eu quero trocar uma ideia sobre isso com você, sobre todo esse desafio de estabelecer uma nova marca, posicionar, mas também sobre tudo que vocês passaram com o desafio lá da tecnologia, o golpe que vocês falaram. Mas antes, eu vou dando um recado aqui para a turma, para quem está assistindo no canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast ou no canal do Poder 360, pode deixar o episódio rolando aí. Mas para quem está assistindo no canal Empreender, a gente volta já já. E aí, Mariana, eu queria que você contasse um pouco como que foi, qual que é a relevância de uma marca que falou para um jovem empreendedor que está nos assistindo aqui, ou pensando em criar uma marca, e falou, esse nome aqui que eu criei não sei se eu fui pelo caminho certo, eu preciso reposicionar, eu tenho uma ideia de como vai ser, já fiz alguns testes. O que isso impacta no resultado da empresa? Vocês sentiram alguma mudança na prática? O quão relevante é isso? Sim, a gente sentiu bastante mudança, principalmente na conexão dos nossos clientes com a marca e no retorno das pessoas. Legal. Então, a gente criou uma marca para ser amiga, para ser acolhedora, para pegar na mão e falar, vamos viajar junto, a gente está com você. E a gente conseguiu passar não só pelo nome, mas por toda a identidade visual, todo o jeito que a gente trabalha, a linguagem que a gente usa, tanto no nosso sistema, quanto o nosso time de relacionamento dando suporte para o cliente. Então, a gente conseguiu fazer esse reposicionamento, para trazer os nossos clientes, o público que a gente quer atender para perto. Legal. E criar essa conexão. Então, acho que isso foi o grande sucesso até hoje desse reposicionamento. A marca Brasil by Buzz, apesar de simpática, tinha um distanciamento das pessoas. Entendi. Era algo mais prático, achei aqui no Google, vou pegar, e com a de ônibus a gente conseguiu trazer as pessoas para perto. É muito interessante ver como toda essa área de criação, de ideação de uma marca, concepção, são detalhes sutis até, são sutilezas na comunicação, no design e tal, que você ajusta nas cores até, talvez, e que fazem uma diferença enorme, que desenvolvem mais empatia, cria mais conexão com os consumidores. Então é muito legal ver esse processo, e muito bacana também dar o feedback aí, como foi esse processo para de ônibus. E, Mariana, eu também queria que você contasse um pouco, você falou que em 2016 vocês passaram com uma situação muito complicada e tal, um grande desafio na empresa, e eu queria que você falasse o que foi esse desafio e como vocês fizeram para lidar com ele. Tá. O desafio da fraude, ele foi um ponto-chave na nossa história até hoje. Eu acho que foi uma virada de chave para muita coisa. O que aconteceu? Legal. Nós vendemos muito na alta temporada, dezembro. A gente bombou de vender. Aí terminamos nosso planejamento, a gente foi para o Guarujá fazer o planejamento. E voltando, a gente se deparou com 3 milhões de rombo causados pela fraude. Nossa. E a fraude, no nosso caso, são pessoas que compram passagens com a gente, usam cartão de outras pessoas que não têm esse conhecimento nessa compra, vendem a passagem mais barata, alguém viaja e a pessoa, dona do cartão, pede reembolso para o banco, porque não foi ela que fez a compra. Ela vende por fora, assim, não é? Vende por fora.
Ela vende para alguém, compra na de ônibus com um cartão clonado, roubado, enfim. E a gente paga para alguém viajar e tem que devolver o dinheiro para quem pagou, porque não autorizou a compra. Perfeito. E na época a gente tinha um nível de prevenção que a gente achava que era suficiente, a gente olhou 3 milhões e realmente não é suficiente. Então chegou o desafio de 2 pontos importantíssimos. Parar com a fraude para continuar vendendo de maneira saudável e escalável, porque a gente não poderia parar de vender. Como contexto, a gente não tinha dinheiro em caixa para simplesmente cortar as vendas e segurar a fraude. Então, a gente tinha que, do dia para a noite, aprender a ter uma operação saudável de novo. E, do outro lado, lidar com esse rombo e dívida que ficou. Então, foi o momento que a gente viu que é tudo sobre pessoas, né? Então, a gente juntou o time, rasgou o planejamento, falou, agora a gente precisa sobreviver e sair do outro lado, resolver isso aqui. Então, foi a primeira vez que a gente trabalhou com um time multidisciplinar. Então, antes a gente trabalhava nos departamentos separadinhos, e nesse desafio foi a primeira vez que a gente falou, vamos pegar a gente de tecnologia, marketing, operações, todas as áreas, vamos juntar, focar no resultado que a gente precisa e focar em sobreviver isso. Entendi. E aí, depois de alguns meses, a gente conseguiu, outubro daquele ano, isso foi bem no comecinho do ano, outubro daquele ano a gente conseguiu pôr o ponto final, respirar e falar, tá, agora qual que é o nosso próximo desafio? E aí, isso trouxe inúmeros aprendizados, né? Hoje a gente se orgulha do processo de prevenção à fraude que a gente tem, que é super otimizado, muito profissional e excelente. Exato. É muito bacana ver também como vocês se comunicam essa situação que vocês passaram, assim, se vulnerabilizam, assim, falando, sim, a gente passou por isso em 2016, mas hoje isso gerou vários aprendizados que hoje o nosso sistema de segurança é impecável e tal, não sei o quê. E então é muito bacana ver como vocês, como porta-voz da marca, comunicam isso de maneira aberta para os consumidores. Muito bacana mesmo. E eu imagino tanto o nível de aprendizado e de desafio que isso gerou para vocês. Muito legal mesmo, assim. Eu imagino... Como é que foi, tipo... Sei, muitos dos colaboradores do time ainda estão de ônibus desde aquela época ou não? Sim, alguns estão. Bastante gente ainda não mais, não né? Mais. Mas bastante gente ainda está. E naquela época, muito pouco se falava, naquela época, parece que foi tanto tempo atrás, mas em 2016, que as coisas mudam muito rápido, muito pouco se falava em segurança cibernética, né? Eu imagino que em casos assim, eram super pontuais, né? Tipo, não tinha muito... As empresas... Essa não era uma prioridade das empresas, porque não tinha a maturidade tecnológica que existe hoje, né? Ou eu estou enganado? Não, na época, a gente, pelo menos, não tinha contato com esse assunto, a gente não se preparou para não sofrer fraudes devidamente na construção do nosso sistema. Certo. Então, a gente entendeu que a gente tendo um meio de pagamento e um nível de prevenção à fraude, estamos cobertos. Sim. Mas esse mundo da fraude, ele é super complexo e super dinâmico. Então, todo dia é uma coisa nova, uma coisa diferente. E começaram a surgir brechas e situações que nos vulnerabilizaram e abriu porta para isso acontecer. E aí a gente foi de 1 nível para 5 níveis de prevenção à fraude. A gente tem um time dedicado. E aí que a gente aprendeu e começou a ter mais contato com todo o conteúdo e empresas que trabalham com isso, com mais especialização, né? Perfeito, menina. Agora a gente está caminhando para um quadro clássico aqui do Pode Sonhar, onde a gente desafia os nossos convidados a venderem um objeto inusitado. Então, bastante inspirado naquela cena icônica, clássica, do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. You can sell anything. Sell me this fucking pen right here. You can sell anything. Sell that. Go ahead.
E aqui no Pode Sonhar, do ponto de vista que todo empreendedor deve também ser um bom vendedor, a gente troca esse objeto. Então, o que a gente trouxe aqui, Mariana, foi uma régua daquelas molengas, sabe? Uma régua molenga aqui para você ver como você vai desenrolar essa venda. Mas enquanto você dá uma pensada, eu vou deixando um recado aqui para as marcas que queiram nos apoiar aqui no Pode Sonhar, dar voz a mais novos jovens empreendedores que estão agregando valor para a sociedade, para o Brasil aqui. Não hesitem em entrar em contato conosco. Na descrição desse episódio do YouTube, no nosso canal Pode Sonhar Podcast, tem um formulário, nosso e-mail. Nós vamos ficar muito felizes em bater esse papo com vocês, tá bom? Miguel, eu vi que você está com muitas dificuldades para conseguir medir o tamanho da sua latinha de Red Bull para caber todas elas na sua geladeira. E você tem uma rotina super corrida, indo para lá e para cá e compra Red Bull aqui, Red Bull ali. Então eu pensei que de repente a minha régua molenga possa te ajudar nesse desafio. Perfeito. Ela cabe no seu bolso, ela não quebra, ela mede muito bem. Precisão, né? Ela tem uma grande precisão e eu acho que você vai ser muito feliz com a minha régua molenga, que vai ser sua por apenas R$1,99. Nossa, eu levo total, na hora, que isso. E o diferencial é que ela já vem desgastadinha, como estilo, você não precisa se preocupar com manutenção, você não precisa se preocupar em limpar, enfim. É verdade. Tá certo. Gratidão, vou levar, Mariana. E olha que beleza, você ainda fez uma alusão aqui aos nossos parceiros. Esse episódio estreia aqui a Red Bull como parceira do Pode Sonhar, então gratidão, pô, ainda mais para pedir a latinha de Red Bull. E eu juro aqui, pô, juro mesmo, que é quando eu fui trazer o Red Bull aqui, fui colocar aqui as latinhas a geladeirinha do estúdio, eu tive que tudo fazer uma organização, tem o toque, deixar todas no mesmo andar, ficou só uma no andar de cima. Falei, se tivesse uma régua para medir, eu tinha trago uma latinha a menos para caber todas. Muito bom. E aí, Mariana, a gente sempre gosta de passar esse desafio para quem está nos ouvindo aqui no Pode Sonhar. Então, se a turma aí acha que consegue vender uma régua molenga melhor aqui que a Mariana, manda uma DM pra gente aqui no Pode Sonhar PDC, que a gente vai ler a melhor resposta no episódio aqui adiante. Tô curiosa para ver o que vai chegar. Vamos ver. E aí, Mariana, também eu queria que você comentou sobre esse grande desafio da fraude que vocês passaram e como é um negócio que envolve muito deslocamento de pessoas e tal, eu imagino que um outro grande desafio que vocês passaram recentemente foi o período da pandemia, que as pessoas ficavam mais em casa, etc. O turismo, as viagens no Brasil despencaram, os números mostram isso. E como que foi esse período de ônibus? Foi um grande desafio ou não? Vocês tinham segurança para passar por isso tranquilamente? Foi um desafio bem grande. Então, a gente tinha um período de segurança financeira, de caixa, que a gente conseguiria se manter, mas vindo de surpresa, né, como para todo mundo, o período que durou não seria coberto pelo que a gente tinha. Foi maior do que qualquer pessoa esperava, né? Exato. E tudo começou a acontecer. A primeira coisa que a gente fez foi devolver caixa, devolver passagem dos clientes que estavam pedindo. Então, sempre colocando os clientes em primeiro lugar. Legal. Daqui a pouco, a gente lançou uma solução de créditos. Então, a pessoa cancelava a passagem, ficava com créditos. Se ela pedisse de volta, a gente devolvia, mas a gente tinha esse passo para dar um respiro de caixa para a gente. Perfeito. E o nosso grande desafio para lidar com tudo isso foi como que a gente ia ficar em questão de time. Então, olhando para a nossa cultura voltada em pessoas, a nossa decisão foi, temos tantos meses de vida, se chegar até a data tal, a gente colocou um marco, para aí sim a gente começar a pensar em diminuir custos com pessoas. Entendi. No dia zero a gente já diminuiu custos com tudo, renegociou
parcerias, contratos, enfim. E com o time a gente segurou o máximo que a gente conseguiu. E a gente conseguiu passar pelo período sem fazer as demissões por conta da pandemia. Que bacana. Então, foi super complexo gerenciar isso. As pessoas todas em situações super delicadas. As preocupações com familiares, consigo mesma, com saúde. E a gente precisando superar essa crise ao mesmo tempo. Exato. Então, foi bem difícil e foi um momento de fortalecimento da nossa cultura. Bacana. Então, a gente teve que revisar muitas coisas do dia a dia com o ambiente todo remoto. A gente vem de uma cultura muito presencial, próxima, de contato, de antes da pandemia, para um ambiente 100% remoto. Então, esse aprendizado precisou acontecer rápido. Perfeito. Para as pessoas terem bem-estar, ficarem bem, se sentirem seguras. Legal. Psicologicamente, financeiramente. Então, foi um desafio gigantesco. Entendi. E aí, o time próximo, unido, a gente conseguiu trabalhar para poder passar por esse período. Legal. Bacana. Nesse período, a gente precisou levantar um capital de emergência, um valor para a gente poder segurar a caixa e chegar em 2021, depois da grande onda de 2021, um pouco mais no final, e respirar mais tranquilo e voltar a movimentar e voltar para o caminho de uma operação saudável, né? Perfeito, entendi. Muito legal, Marina. É um grande desafio esse. A gente sempre gosta de fazer essa pergunta para os convidados aqui do Pode Sonhar, porque para todos, unanimidade, foi um período de grande aprendizado, amadurecimento, e a empresa saiu outra desse período. E é muito bacana ver como vocês, na de ônibus, valorizam a cultura, o time, a importância de, nesses momentos delicados e complicados, se juntar para sempre se ajudarem a passar. E, se tem uma coisa que o empreendedor deve passar diariamente, lida com isso todos os dias, são perrengues, situações difíceis, desafios. E eu queria que você contasse com alguém que já lidou com fraude, a pandemia que simplesmente pausou o mercado de turismo aqui no Brasil, de viagens. Que dica você daria para o empreendedor que está precisando de ativar a resiliência ali, levantar a cabeça para continuar, passando por um desafio complicado? É uma ótima pergunta. Para mim, individualmente, pessoalmente, foi um dos maiores desafios desse tempo todo, foi conseguir manter resiliência e desenvolver o tanto necessário que a empresa e as pessoas da empresa precisavam, sem surtar. E você ainda, Mariana, como na posição de liderança, tem que ser a pessoa número 1 que vai ativar a resiliência, né? Porque se você não tiver confiante que as coisas vão melhorar, é muito difícil transparecer para o time que vai dar certo, que as coisas vão passar, né? Com certeza. Então, acho que durante esse período, eu vou falar pessoalmente, o desafio para isso foi eu me conhecer muito bem. Bacana. E focar minha energia em me equilibrar com saúde física, mental, emocional. Então, foi muito importante o meu processo fora da empresa de autoconhecimento e de desenvolvimento desse equilíbrio todo para eu conseguir estar bem para lidar com esses problemas todos, né? Porque somos pessoas. Exato. Nenhum de nós da liderança da de ônibus já tinha passado por uma situação dessa. Então, se a gente não se cuida, a gente não tem como alcançar qualquer objetivo, né? Então, aquela história de trabalhar loucamente, ficar horas, não dormir, porque precisa, uma hora o corpo... Pede arrego. Pede arrego. Exato. Uma hora o corpo trava e fala, não é bem assim. Então, na minha visão, a sugestão é se cuidar muito bem e buscar se desenvolver em outras questões que não nos assuntos funcionais e técnicos daquele negócio. Então, perfeito.
Muito bom. E eu acho super, muito prudente essa fala, porque você assume de que todo indivíduo é um singular, único até. Porque é muito difícil a gente falar, a dica é essa, sendo que a Mariana tem um tipo de liderança, eu posso ter outra, quem está nos assistindo tem outra, e olhando para dentro de si é que a gente descobre isso, se conhecendo, para depois influenciar, aplicar, reconhecer o todo e conseguir influenciar de certa forma. Então, muito bacana isso. E como que você buscou, assim, Mariana, se conhecer? Você já tinha passado por inúmeras experiências, mas teve alguma coisa que te ajudou, alguma experiência que te ajudou a se conectar consigo mesmo? A principal, acho que a que mais ajudou foi começar a terapia. Terapia, Então, boa. eu já tinha experimentado e até hoje faço diferentes tipos de terapias alternativas e holísticas, diferentes coisas, mas a principal que me ajudou nesse processo mais consciente e consistente ao longo do tempo foi a terapia. Terapia, animal. Fica a dica aí também para os empreendedores. Terapia, esporte, alimentação, e aí tudo foi se compondo para equilibrar. Boa. E outra dica que eu daria também é a construção de uma rede forte de apoio, de relações de confiança. Boa. Dentro da empresa, de parceiros, mentores, que são essas relações que nos tempos difíceis ajudam a manter o otimismo, a resiliência, a visão de que as coisas vão dar certo, Uhum. E a superar isso com bacana isso. Um pouco menos de dor, né? Boa, baita dica essa. Eu quero muito conversar com você sobre uma outra experiência que você mencionou antes no episódio, Mariana, mas enquanto isso, para quem está assistindo aqui nosso canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast ou no canal do Poder 360, deixa o episódio rolando aí, mas para quem está vendo no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, a gente volta em instantes. E aí, Mariana, eu queria que você contasse, você mencionou mais cedo no episódio, depois você passou por uma experiência lá no Quênia, que você se conectou com trabalho voluntariado para ajudar as pessoas. Eu queria que você contasse para a gente como que foi a experiência, o que foi e o que ela representou para quem a Mariana é hoje. Legal. Essa é uma experiência muito especial para mim. Então, a Índia teve esse seu tamanho e o carinho que eu tenho por essa experiência. E a experiência do Quênia não foi muito planejada. Ah, é? Então, acho que por isso que foi tão especial. Eu cheguei da Índia para o Quênia com a intenção de viajar por terra, fazer um mochilão até a África do Sul e então voltar para o Brasil. Como turismo, lá? Como turismo. Tá. Eu já tinha feito trabalhos voluntários na Malásia, aqui no Brasil, na própria Índia, separava algum tempo. Então, o foco inicial da viagem não era esse trabalho voluntário. Tá. Mas eu tive problemas com a passagem. Fiquei 3 dias ali no aeroporto da África do Sul, aí resolvendo, quase voltei para o Brasil. Eu falei, quer saber, vou para o Quênia. E se para ir eles estão querendo, né, que eu fique esse tempo e não volte por terra, eu vou aproveitar minha experiência lá e vou aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. E aí chegando lá, disso, né? Isso, aí chegando lá, fui super bem acolhida por algumas pessoas da IESEC, que era a organização que eu fazia parte na época, e conheci uma escola que chama o Pendo, que precisava de professores, né? Então, uma escola em uma comunidade que não tinha professor suficiente, estava precisando de gente para ajudar. E aí foi aí que eu decidi passar esse período nessa escola ajudando e, além de dar aula, desenvolvendo alguns projetos para a escola se manter bem. Só tinha você de brasileira lá, Mariana? Não, tinha outros também que participavam da ESEC, que chama? A IESEC. A IESEC. Quem mais me acolheu foi uma brasileira. Tá. A Tice, beijo, Tice. Beijo, Tice. E aí, lá eu acabei conhecendo mais um ou 2 brasileiros que já estavam lá. Bacana. Mas eram jovens e pessoas do mundo inteiro que eu acabei conhecendo e montando minha vida por lá. Entendi. E você ficou quanto tempo lá? Fiquei 4 meses.
Foi bastante. Legal. 4 meses que pareceu um ano, assim. Foi intenso. uma loucura, intenso. Enquanto eu estava lá, começaram os ataques terroristas do grupo Al-Shabaab. Então, foi bem delicado, bem intenso, bem emocionante. E eu criei um vínculo especial com o lugar. Legal, entendi. E como que você acha que esse tipo de experiência, né? Acho que você pode contar de como foi para você, moldou quem você é hoje. Então, você desenvolveu algum tipo de habilidade? Você acha que como que isso agregou valor para você? Sim, eu acho que resiliência, com certeza, Perfeito. Inteligência emocional e principalmente poder de adaptação. Entendi. Então, planejar, e depois isso aconteceu outras vezes na história, eu consegui lidar melhor, mas ter um planejamento, ter uma expectativa, e do dia para a noite essa expectativa quebra e fala, você não vai fazer isso, mesmo se você quiser, isso não vai rolar, e ter que se adaptar e aproveitar isso para uma experiência boa, acho que foi o meu maior aprendizado, assim. E, Mariana, outra pergunta que a gente sempre gosta de fazer aqui no Pode Sonhar é pensando em futuro. Onde você sonha em chegar com a de ônibus no horizonte de tempo que você quiser estabelecer? Então, em 5, 10, em 2 anos? Legal, ótima pergunta. Boa. A gente está trabalhando para ser referência no mercado rodoviário mundial. Tá. Então, a gente está nesse caminho e principalmente colocando o cliente na frente, dando autonomia, dando tecnologia, sistema. Então, a gente quer liderar o mercado brasileiro e ser referência no mercado rodoviário mundial. Boa, excelente. Com viagem rodoviária. Mundial também. Mundial. Animal, sensacional, muito bom. É muito bacana também ver as empresas que pensam global, assim, a gente no Brasil, a gente já falou algumas vezes isso no Pode Sonhar aqui, trocamos essa ideia com vários convidados, mas a gente, por muitas vezes, empreendedores brasileiros, eles se focam, em resolver um problema local, porque aqui tem uma demanda grande o suficiente para você construir um negócio consolidado, mas em países menores, como por exemplo o Quênia. Essas pessoas quiserem empreender num local desse, fazer algo grande, sonhar em fazer algo grande, muito possivelmente eles vão ter que pensar global, né? E a gente falou, dá sempre o exemplo também de Israel, que é um país super desenvolvido, maduro no empreendedorismo. Mas também tem que, se quiser fazer algo grande, vai ter que pensar global. Então, ver os brasileiros pensando global é bacana, essa mentalidade de querer crescer e desenvolver e levar algo que tem a raiz brasileira para o mundo. Muito bacana. E, Mariana, a gente sempre estamos caminhando para o finalzinho do nosso episódio já, e eu queria que você desse uma dica cultural. Você que já passou por inúmeras experiências, assim, pode ser um livro, um filme, se você quiser recomendar uma viagem, alguma coisa que você acha que vale a pena para os nossos ouvintes aqui, para quem está nos assistindo, experimentar, passar por ela na vida. Legal. Eu acho que um livro que marcou bastante a nossa trajetória, e a gente tira aprendizados até hoje, é o Organizações Exponenciais. Tá. É um livro que a gente decidiu que a liderança leria juntas lá atrás, Legal. Bem antes da pandemia, e até hoje a gente sente o impacto desse aprendizado, que eu acho que é bacana de indicar. Organizações Exponenciais. Isso. Legal. Fica a dica aí para a turma, então. Tem muito sobre liderança, empreendedorismo, é nesse sentido? Sim. Tem bastante de liderança e gestão e olhando como fazer um crescimento exponencial com propósito, né? Tá, ele é bem prático, assim, então. Bem prático, Dá para aplicar no próprio negócio.
Boa, eu gosto desse estilo. É legal porque você lê e você olha a realidade, Exato. lê e já consegue fazer associações. Identificar, né? E pôr em prática algumas dos conceitos que trazem. Isso é muito bacana. Boa. Animal. Mariana, queria te agradecer do fundo do coração ter aceitado o convite, estar aqui conosco. Foi um prazer enorme te receber aqui no Pode Sonhar, aprender sobre sua trajetória e também conhecer mais sobre você e a de ônibus também. Gratidão demais. Legal, Miguel. Obrigada. Valeu. Foi muito bom. Valeu. Então, turma, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal aí e também, do mais importante, comentar o que você achou desse episódio. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, o Pode Sonhar Podcast, em todos os streamings de áudio, no canal do YouTube do Poder 360 e no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, às 23h30, todas as terças. Fechou? De qualquer forma, eu vejo você na próxima. Tamo junto. Valeu. O Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae.